Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje é sexta-feira, 9 de janeiro de 2015 e vamos resolver algumas questões com logaritmos e exponenciais. Sejam então A e B dois números reais com A maior que 1. Seja f a função de domínio menos b a mais infinito definida por f de x precisamente igual ao logaritmo na base a de x mais b. Agora, sabemos que o ponto 6,2 pertence ao gráfico de f. 6,2. O ponto 6,2 pertence ao gráfico de f. E sabemos também que o ponto 1 menos 6 pertence ao gráfico de f menos 1, que é a função inversa de f. Portanto, nestas condições, nós queremos determinar os valores de a e de b. Ora, com esta informação, se o ponto 6,2 pertence ao gráfico de f, isto significa, por aqui, que a imagem não é de 6, o f de 6 é igual a 2. Com esta informação aqui, se o ponto 1 menos 6 pertence ao gráfico de f menos 1, isto significa que o f menos 1 de 1 é igual a 6. Mas nós sabemos que o f menos 1 é função inversa de f. Então, se o f menos 1 é função inversa de f, isso vai-me querer dizer que 1 é precisamente igual ao f de 6. Então, agora, com a informação um pouco mais melhorada, nós podemos então dizer, se o f de 6 é igual a 2, por um lado, o que é que nós vamos ter? F de 6, como é que eu o calculo? Vou à minha função e substituo o x por 6, ou seja, vou obter logaritmo, não é? Na base a de 6 mais b, que é precisamente igual a 2. Por outro lado, se f de 6 é igual a 1, e procedendo da mesma maneira, vou obter logaritmo na base a de... Aqui houve um ligeiro erro, peço desculpa, porque o ponto 1 menos 6 é que pertence ao gráfico de f menos 1, portanto aqui é menos 6. Então, isto vai-me significar que o logaritmo na base a de menos 6 mais b é precisamente igual a 1. Então agora, passando à exponencial, eu vou obter precisamente que a ao quadrado é igual a 6 mais b. Aqui. E aqui vou obter precisamente que a elevado a 1 é igual a menos 6 mais b. Então temos aqui um sistema cuja resolução é fácil, dado que a levantado a menos 1 é igual a menos 6 mais b, eu posso concluir facilmente, né, que a mais 6, colocando menos 6 para o primeiro membro, é igual a b. Então, com este valor de b, eu posso substituir agora na primeira equação, para obter a quadrado, não é, igual a 6 mais a mais 6, dado que a mais 6 é igual a b. Então, eu vou obter então uma equação de segundo grau, ou seja, que na forma canónica será a quadrado menos a, 6 mais 6, 12, a passar para o primeiro membro, menos 12, igual a 0. Então agora, apelando à fórmula resolvente, facilmente eu obtenho que a é igual a menos b, que neste caso é 1, mais ou menos b quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1, menos 4ac, ou seja, mais 48, sobre 2a, que é 2. Então, isto é o mesmo ainda que ter 1 mais ou menos raiz de 49, a raiz de 49 é 7 sobre 2. Por um lado, vamos obter 7 mais 1, que é 8, 8 sobre 2 dá 4, 1 menos 7 dá menos 6, sobre 2 dá menos 3. Quer dizer, obtivemos dois valores para a. Ora bem, aqui no texto, portanto, sabemos que o a terá que ser maior do que 1. Portanto, o valor de a está conseguido e é precisamente igual a 4. Aliás, também quero aqui dizer que o valor de a, de qualquer maneira, nunca poderia ser menos 3. E por que não? Porque, repare-se que a
é a base, né, do logaritmo, e as bases do logaritmo, quer dizer, se não houvesse esta condição, nós poderíamos dizer que a base A terá sempre que pertencer a R+, tirando o conjunto formado pelo elemento 1. Pronto, então já temos o valor de A. Com o valor de A, eu vou aqui a esta equação, é esta que aqui encontramos, e facilmente eu calculo o valor de B. Aliás, nesta aqui eu peço desculpa, portanto é a mesma, não é? Mas aqui está melhorada, digamos que A mais 6 é igual a B, portanto substituindo aqui o A por 4, vou obter então 4 mais 6 igual a B, e por outro lado sabemos que A é igual a 4, ou seja, os valores de A e de B serão A igual a 4 e B igual a 10. E portanto esta questão está, digamos, resolvida. Na segunda questão, o que se pretende é mostrar que o limite de 1 mais u, onde u é uma função qualquer de x, u sobre n levantado a n, quando n tende para mais infinito, o que nós queremos é mostrar que este limite é precisamente igual a e elevado a u. Ora bem, eu vou tomar então, para demonstrar isto, apenas esta sucessão, seja a n a sucessão assim definida, 1 mais u sobre n levantado a n. Então tomo esta sucessão e agora vou aplicar logaritmos a esta igualdade, ou seja, vou obter ln de an, logaritmos naturais de an, igual ao logaritmo natural de 1 mais u sobre n levantado a n. Ora bem, ainda pelas propriedades dos logaritmos, então eu posso dizer que há uma propriedade, né, dos logaritmos que diz que o logaritmo na base A do u levantado a n, o que não é este u, é um u qualquer, ou, para não haver confusão, vou pôr, sei lá, um v levantado a n é igual a n logaritmo de v na base A, pensando nós que este v é precisamente um número, este v que aqui está pertence a R+. Então nestas circunstâncias eu posso continuar, e isto ao mesmo que ter ln de 1 mais u sobre n. E agora vou dar um certo tratamento, digamos, a esta, vou manipular um pouco, não é? Esta expressão que aqui tenho. Repare-se que este n está aqui, isto seria o mesmo que ter, traço de fração ln de 1 mais u sobre n, 1 sobre n. Eu, se colocar aqui 1 sobre n, não estou a alterar de maneira nenhuma, portanto, a expressão. Não estou de maneira nenhuma a alterar a expressão, porque tendo aqui 1 sobre n, quando eu coloco 1 sobre n é o mesmo que estar a multiplicar n por logaritmo de 1 mais u sobre n. E então agora ainda vou fazer mais uma pequena alteração. Isto é o mesmo que ter ln de 1 mais u sobre n. Eu tenho aqui, como estão a ver, 1 sobre n, deixo estar, mas na vez de colocar 1, eu vou colocar u. Eu ao colocar aqui u, claro que estou a modificar a expressão. Portanto, se eu estou a modificar a expressão, eu coloco aqui u e a expressão está na mesma. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte. Então nós já sabemos que o nosso an, neste caso, ou seja, que o logaritmo, quero dizer, o logaritmo do nosso an é precisamente igual a u, traço de fração, ln de 1 mais u sobre n, sobre u sobre n. E agora repare-se numa coisa que é engraçada. Se eu tomar u sobre n
igual a um ΔX, repare-se que quando n tende para mais infinito, quando n se torna muito grande, quer dizer, o U sobre n vai se aproximar, portanto, de zero. Isto significa precisamente que o meu ΔX vai tender para zero. Vai tender para zero. Eu estou a considerar aqui a variável n, portanto, o U é, digamos, independente do n. Então, o ΔX tende para zero. E agora repare-se numa coisa engraçada também. Por exemplo, quando nós temos uma derivada e estamos a calcular a derivada pela definição, por exemplo, dada uma função f qualquer, o f', não é? O f', por exemplo, num ponto x0, há de ser igual ao limite, quando um certo h tende para zero, de traço fração f de x0 mais h menos o f de x0 sobre h. Este h pode ser o nosso ΔX, nada impede, né? ΔX a tender para zero, aqui seria também ΔX, claro. E aqui neste h também ΔX. Mas então, digamos que o que aqui temos está muito próximo da derivada do logaritmo. É só colocar aqui, aumentar um bocadinho o traço de fração e colocar aqui menos ln de 1. E porque o ln de 1 é igual a zero e não altera em nada a expressão. Então, se eu tomar agora o limite, se eu fizer esta mudança, né? Se eu tomar u sobre n, que está aqui, igual a um ΔX, quer dizer, este logaritmo do nosso an há de ser igual a u, traço fração, ln de 1 mais ΔX, menos o ln de 1 sobre ΔX. Então, vamos agora calcular o limite do ln de an, quando n tende para mais infinito, que é o mesmo que tomar o limite do segundo membro desta igualdade, quando o ΔX tende para zero. Ou seja, é o mesmo que ter o limite, quando o ΔX tende para zero, de u traço fração ln, não é? Ln de 1 mais ΔX menos ln de 1 sobre ΔX. Como u é independente do ΔX, de x neste caso, o u pode saltar para trás, portanto, o limite, e vamos obter o limite quando o ΔX tende para zero, traço fração ln de 1 mais ΔX, menos o ln de 1 sobre ΔX. E isto, como acabámos de ver, o que é isto? É precisamente a derivada do logaritmo no ponto, digamos, x igual a 1. O nosso x0 aqui é 1. Ou seja, isto há de ser igual a u, derivada do ln de x calculada no ponto x igual a 1. Mas a derivada do ln de x é precisamente igual a 1 sobre x. Então, isto vai tomar um outro aspecto, ou seja, há de ser igual a u vezes 1 sobre x, e este 1 sobre x, o valor de 1 sobre x é calculado quando x é igual a 1. É evidente que vamos obter 1 sobre 1, ou seja, u. Conclusão. Chegamos então à conclusão que o limite quando n tende para mais infinito, não é? Do ln de an é precisamente igual a u. É precisamente igual a u. Ou seja, isto significa, portanto, que o limite do nosso an quando n tende para mais infinito, não é? Quando n tende para mais infinito, há de ser igual, é o mesmo que ter, é levantado, portanto, ao limite, se eu quiser, ao limite do nosso ln de a, quando o n tende para mais infinito. Porque, digamos, sempre que eu tenho
sempre que eu tenho, por exemplo, sei lá, um número 5, por exemplo, e eu quiser passar a uma exponencial de base E, é só colocar E levantado ao LN, né? LN de 5 neste caso. Aqui só me esqueci de colocar aqui um N. E levantado ao limite do LN de AN quando o N tende para mais infinito. Mas esse limite a gente sabe quanto é. Está aqui. Esse limite é precisamente U. Então isto é o mesmo que ter E levantado a U. E assim deste modo eu completo, digamos, a demonstração. Portanto, meus amigos, isto é o meu vídeo de hoje, a contribuição para o meu canal YouTube e também para o grupo Conviver com a Matemática. Tenham todos um ótimo dia, muito bom dia.